Fala galera, esse é o Imperial Podcast e aqui toda semana vamos falar de futebol. Hoje, primeiro podcast, o tema vai ser a Copa do Brasil, devido ao recente sorteio das oitavas de final. Eu sou o Diogo e aqui comigo meu chapa Rafael Patrá. Fala aí galera. Então, vamos começar falando sobre a competição. A Copa do Brasil, nesse formato que a gente conhece hoje, ela está desde 2013, quando a Perdigão adquiriu os direitos. A principal mudança foi que os clubes da Libertadores passaram a participar das oitavas de final. Ela foi criada, a primeira edição, em 89. As federações periféricas do Brasil, Acre, galera lá do norte, se sentiam prejudicadas por não fazer nenhum jogo contra os times grandes no ano. Então elas entraram com uma reclamação na CBF e foi estipulado que praticamente copiaríamos um formato que já era famoso na Inglaterra, na Itália, que é de fazer uma Copa pegando todos os clubes de todos os tamanhos. Os maiores vencedores da competição até hoje são Grêmio e Cruzeiro com 4 títulos, Flamengo e Corinthians com 3 e o Palmeiras com 2. Vale destacar que o nosso querido Peixe é o maior artilheiro da competição, com 36 gols em 45 jogos. O cara era foda. Monstro. E o nosso querido Frederico Guedes segue como vice, por enquanto, com 31 gols em 32 jogos, média de 0,96 por partida. Nessa Copa do Brasil, talvez já chegue no Romário. Eu acho que tem chance sim. Até porque, da lista dos 5, que é Romário, ele, Viola, Oséias e Paulo Nunes, só ele, né? Continua. Então, se alguém vai mudar essa ordem aí... Grande Oséias. Monstro. Literalmente, né, cara? Paulo Nunes também, ganhou pouco título. Nossa. Teve aquela clássica frase em 99, lá naquele final daquele Paulista: fica com o Paulistinha pra eles, é o que o time deles merece. Nós não temos culpa se eles não ganharam a Libertadores, nós não temos culpa não. Faltou respeito. Sim pra eles, fica com o Paulistinha que o time deles merece. Faltou respeito ao profissional. O Paulo Nunes, cara, você chegou a ver ele na Fazenda, cara? Eu não vejo Fazenda, mano. Putz, cara. O Paulo Nunes... Não, e ele odiou a Fazenda, cara. Falou que aquilo é um lixo, cara. Ele só o xingando. Putz. Paulo Nunes é estrela, né, mano? Pô. O cara ali já ganhou tudo no futebol, né? Só faltou a Copa. Não, o Grêmio, o Palmeiras, ele foi um monstro, né, cara? Um monstro. Isso, o Filipão amava ele. Se ele estivesse jogando ainda hoje, ele levava ele pra Copa. 2014. Com certeza. Titular, né? Porque, porra, pra pegar a vaga do Fred ali não tava muito difícil, não, né? Porra, coitado de Frederico. Infelizmente, não tem nem como defender. Mas o cara é o segundo maior artilheiro aí da competição que a gente tá falando, né? E o maior artilheiro dos pontos corridos. Respeita o matador, irmão. E tá pra ser... Não, ou já é o maior artilheiro do Fluminense ou não? Não, tá pra ser. Tá pra ser. Até o fim do contrato vai pegar. Acredito que sim. Acho que ele vai jogar aí mais uns 2 anos, cara. Joga. Acho que é até mais. Talvez até 2018. Fica no Fluminense. Acho que o contrato dele é até final de 2018, se eu não me engano. Não, essa ideia do Fluminense de botar o Fred como o mentor dos jovens ali tá dando certo, né? Tá, pô. Ele tá abraçando a galera, ele sustenta a pressão, ele é importante. Não, e essa fase de transição que o Fluminense tá vivendo, porra, ele ter ficado no Fluminense foi muito importante pro clube. Manteve o respeito. Com certeza. O maior público da competição até hoje é de quem? Filhão. Fogão, irmão. Segura essa. Botafogo e Juventude. Olha só, quem diria, né, cara? Pô, filhão, você tem que respeitar a torcida, mano. Mas depois a gente volta a falar desse jogo aí. Não, tá bom, vamos falar só dessa parte da torcida, cara. Vamos ficar só na estatística, né? Exato. Então, vamos começar falando do confronto das oitavas de finais da Copa de 2015, em que havia até uma espécie de especulação que seria meio armado, né, cara? Porque ficou de um lado times muito fortes
e de outros times muito fracos. Então ficou um negócio meio esquisito. Cara, é esquisito a partir do momento de como o sorteio foi feito. Porra, o sorteio mó mirabolante, mano. Tava vendo o sorteio, tu tinha que... Ficou mais tempo falando as regras do sorteio do que o próprio sorteio. Ainda teve aquele caso lá da mulher pegar a bolinha lá, o jornalista, cuidado aí! Você lembra do Pelé pegando o sorteio, né? O Brasil com essas paradas não dá certo, né, cara? Não dá, cara. Porra, mas também... foi devido ao ranking da CBF, né? É. Separou e tal. O ranking da CBF só serve pra isso, né? Na verdade. Assim como o da FIFA também, que é uma palhaçada, né, cara? A Bélgica é a segunda no ranking da FIFA agora. Beleza, né? Tranquilo. A Alemanha é campeã mundial há um ano atrás, já é a terceira já. Mas tá bom. Porra. Tranquilo. Enfim, vamos lá. Santos e Corinthians, confronto, primeiro clássico, né? Já que tem alguns clássicos aí no oitavos de finais. Exato. E aí, o que você acha? Cara, o ataque do Santos com o vovô Ricardo Oliveira é muito bom, só que a defesa do Santos é muito ruim. Então, como o Corinthians é o time mais equilibrado, eu acho que vai dar Corinthians. Primeiro jogo, acho que lá na Vila o Santos ganha uns 2-1, mas aí na Arena Corinthians vai dar Corinthians. 2-0. 2-0 Corinthians e 2-1 Santos? Exato. Eu concordo contigo, a defesa do Santos, protagonizada pelo nosso querido amigo David Braz. David Braz, né, que a gente conhece faz um tempo. Oh, meu Deus. Que é isso? Mas mesmo assim, eu acho que o foco do Corinthians não vai estar na Copa do Brasil, e eu acho que tá certo. Eu não trocaria disputar o título pela Copa do Brasil. Porque eu acho que a Libertadores pro Corinthians tá garantida, cara. Acho muito difícil ele não ficar na Libertadores. Mais por causa do time como um todo, né, cara? Mas falta no Corinthians um atacante, cara. A saída do Guerreiro ali na frente prejudicou muito. Se tivesse o Guerreiro nesse time, tivesse condições de manter o Guerreiro, o Corinthians já tá liderando o campeonato. Tranquilamente. Eu acredito que pelo menos o mesmo número de pontos ali. A maior merda do Corinthians foi ter contratado o Pato, né, cara? Mas é o tipo de coisa, cara, que poderia ter dado muito certo. É meio complicado de julgar isso. Mas o Guerreiro, ele pediu lá 18 milhões e ficou falando lá que o Corinthians tem condições de pagar outros jogadores, então não vê nada demais pagar 18 milhões pra ele. Isso daí foi por causa do Pato, com certeza. Sim, mas vou te perguntar, o que você faria no lugar do Corinthians com o Guerreiro? Eu faria de tudo pra segurar o Guerreiro, cara. Eu faria de tudo, inclui pagar esse valor? Cara, porque o Corinthians, se eu não me engano, a proposta do Corinthians foi subindo, né? Ofereceu X, aí eu não sei se chegou, a última proposta foi 16 milhões. É porque é foda, a gente falando aqui, a gente não sabe da condição real do Corinthians financeiro. Só que o Corinthians enrolou muito o Guerreiro. Pô, o Guerreiro já podia assinar um pré-contrato com outro time desde fevereiro. Ele ficou jogando no Corinthians, e teve uma época que ninguém mais falava na renovação dele, cara. Teve uma época que todo mundo falava, aí depois morreu o assunto, cara. Só foi voltar depois, agora na Copa América, e o Flamengo foi lá e pegou, né, mano? Eu sou da opinião que a gente tá na fase aí de defender o clube que tem uma gestão correta e tal. Eu acho um absurdo qualquer time brasileiro pagar isso de luvas pro Guerreiro. Não, sim, entendeu? Com certeza. Pra mim, um jogador receber no Brasil mais 500 mil pra cima já é um absurdo. Sim, não condiz com a situação, né, cara? Não tem como, mano. Principalmente com essa crise aí econômica. E outra, cara, acho que o Guerreiro o tempo todo ele se fez meio de vítima. Mas, porra, é muito fácil também tu chegar e falar, eu fico, mas se pagar isso. Porra, ele não teve negociação com o Corinthians. Ele não foi maleável. Ele estipulou um valor e falou, se pagar eu fico. Porra, em nenhum momento ele tentou, vamos ver, sabe? Igual o Valdívia fez agora há pouco. Ele falou, né, que tentou e tal. Não, essa saber do Valdívia também. Não, o Valdívia... O Valdívia, ele ficou aí na segunda passagem a maior parte do tempo no departamento médico, mano.
Sim. Porra, aí o Palmeiras ofereceu um contrato de produtividade. Se o cara fosse titular, e cada jogo que o cara fosse titular, ele ia ganhar 60 mil, mano. Porra, e mais de fora o salário, que era 120 mil, se eu não me engano. Pô, mano, é negócio, só que o Valdívia também tá valorizado por causa da Copa América e tal. Aí meteu um estrelismo e vai fazer o pé de meia dele, né, cara? Só que prejudica ele na seleção, né, mano? O cara vai jogar na Arábia, não é o mesmo nível que jogar aqui no Brasil, cara. Tem jeito. É, mas ele sempre só jogou na seleção, então não sei se vai fazer diferença, né? Mas se ele jogasse, se ele realmente quisesse jogar no Palmeiras, o Palmeiras também ia ficar lá em cima, mano. O Palmeiras já tem um time bom, né? Pra ficar lá em cima. Só que com o Valdívia, mano, o Valdívia, que quando quer jogar, eu acho ele bola. Só que o problema é que nunca quer jogar, né? Exato. O Valdívia é o Ganso do Palmeiras. Entendeu? Tem vários jogadores igual a ele aí. Ganso é o sono. É. Pra mim vai ser na Vila 2x1 pro Santos. Você também falou 2x1, né? Aham. E lá na Arena do Corinthians 1x1. Pra mim o Santos passa. Olha! Porque o Santos, primeiro que ele precisa mais do título. O Santos depois do Neymar aí fica só ganha o Paulista, aquele negócio meio time do 10º lugar, né? Uhum. E eu acho que ele vai entrar com muito mais gana do que o Corinthians nos jogos. Na verdade, até com o Neymar era o time do 10º lugar, né, cara? Exato. Mas ganha o Libertadores, né? Aí é outra história, né? É outro nível, né? E ganhou a Copa do Brasil também, né? Porra. Neymar é Neymar. E eu tô gostando do Dorival. Acho que o Dorival deu uma acertada no time do Santos, cara. Tá fazendo render legal. Porque o time do Santos, pô, tava na zona de rebaixamento aí, cara. Há pouco tempo. Sim. Porra, fez um bom jogo contra o Flamengo no segundo tempo, né? No primeiro tempo, meu Deus. O Flamengo atropelou o Santos e fez um bom jogo aí contra o Curitiba. Não, eu acredito muito no Gabriel, mano. O atacante do Santos. Eu acho ele muito também bom. Ele só é meio estrelinha, né? Não, também. Ele tá melhorando. É por causa. O cara tinha 17 anos, já teve um monte de proposta da Europa. O cara já tinha uma multa rescisória muito grande. Uhum. E eu acho o ataque do Santos muito bom, cara. Ricardo Oliveira, Giovani e Gabriel. Eu acho que o Gabigol, o problema dele, pra mim, é o mesmo problema que o Kennedy tinha no Fluminense. É o moleque, ele era o Messi da base, entendeu? Porra, aí nego pegava ele no colo e ele se acostumou assim. Quando chegou no principal, cara, ele achou que ele já chegou ídolo. Mas, entendeu? Eu acho que ele, cara, ele não quis sair no Santos agora, né? Isso foi muito importante pra ele. Ele já fez mais de 100 jogos pelo Santos, cara. Ele tem 18 anos. E ele mete muito gol, cara. Se tu for pegar a média de gols dele pra um garoto de 18 anos, cara, com a camisa do Santos, ele é matador, mano. E também, cara, se ele permanecer no Santos muito tempo, eu acho que ele tem condição de fazer história no Santos sim, cara. O time do Santos ali na frente é muito bom, cara. Eu gosto muito. Giovânio, Gabriel, Ricardo Oliveira, Lucas Lima. Porque o Lucas Lima, antes da chegada do Dorival, tava jogando de volante, mano. Aí não dá, né, mano? Botar o cara que cria jogando de volante, ele e Renato, porra, aí não dá. Aí fica difícil, né? Próximo jogo, Curitiba e Grêmio. E aí? O Grêmio deu uma saraivada no Nacional agora. E, meu Deus, eu acho que dá Grêmio mole. Acho que o Curitiba é o pior time da Série A. Pior do que Vasco e Joinville. Porra, é difícil, hein? Depois que saiu aquela matéria do GE, no Curitiba e Goiás, o Goiás no Curitiba e o Curitiba arranca o empate no final. Dentro do Couto Pereira, mano, aí não tem condição, cara. Se o Curitiba passar, é muita zebra. Pra mim vai ser 1x1 no Couto Pereira e 2x0 na Arena do Grêmio. Ainda tô sendo humilde, cara. E pra mim vai ser mais gols, mas vou botar esse placar. Fora os ameaços. Eu acho que vai passar o carro, mas tudo bom. Tudo bem. Eu acho que a situação do Grêmio não é igual a do Corinthians, mas eu acho que também, pelo menos nessa fase, ele não vai entrar, sabe, a 100 por hora. Acho que ele vai entrar mais tranquilo. Entendeu? Depois, se ele chegar na semifinal, aí eu acho que ele vai jogar com tudo. O Grêmio é copeiro, né? Ele é copeiro de outrora também, né? O maior campeão da competição, né? Mas não ganha título de expressão há muito tempo, né? Sim.
Desde 2001, se eu não me engano. Ele disputou o título brasileiro, disputou aquela Libertadores que ele tomou uma saraipada pro Boca. Aí depois disso ficou meio, né, fazendo uma campanha mais ou menos aí, indo pra Libertadores, mas fazendo nada na Libertadores. Mas o time do Grêmio tá muito certinho. A chegada do Roger. Pô, bom trabalho, né, cara? Tu lembra do Roger, né? Pô, como não, né? Pô, Figueirense lembra mais ainda. Grande Roger. Porra. Muito bom treinador. Tá se mostrando muito bom treinador. Desses novos nomes aí, ele e o Petkovic no Criciúma estão surpreendendo, né, cara? Eu tô gostando muito do Petkovic no Criciúma, cara. Ele tem muito estilo de técnico. É um cara sério, né? As pessoas respeitam. Futuramente ele vai estar treinando algum time no Rio, cara. Com certeza. Ele tem cara disso. Não, e eu ouvi falar até que o Internacional tava pensando nele já, né? Mas eu acho que ele disse que não pretende sair do Criciúma até o final do ano. Se eu fosse o Internacional, eu contrataria o Muricy. Se ele tivesse bem de saúde, né? Mas eu acho que o Muricy também não vai. Se o Muricy no Internacional talvez desse um jeito nesse time, cara. Eu vi a entrevista do Muricy, eu não vou me lembrar agora onde foi, há pouco tempo. Mas ele falou que esse ano ele não quer nada, ele quer começar o ano que vem em um clube, ele quer fazer a pré-temporada. Uhum. Então eu acredito que terminando o Campeonato Brasileiro, sempre tem uma galerinha ali que vai embora, né? Com certeza. Aí o Muricy vai entrar, mas eu acho que ele não vai pegar esse time pegando fogo não, cara. O momento é muito difícil do Inter, né, cara? Que tá vivendo. Tá um inferno astral, principalmente depois do jogo de hoje, cara. Então, nesse jogo do Curitiba, eu acho que o primeiro jogo, que é na Arena do Grêmio, vai ser 2-0 pro Grêmio. Não, o primeiro jogo é no Couto Pereira. Ah, é no Couto Pereira? É no Couto Pereira. 0-0 no Couto Pereira. Jogo chato. E na Arena, 2-0 pro Grêmio. Eu acho que vai ser fora de casa, no Couto Pereira. Vou botar 2-1 pro Grêmio. E na Arena do Grêmio, 2-0 pro Grêmio. Até a pé nós iremos. Vamos que vamos. Galo e Figueirense. Jogão, hein? Porra. Vou logo falando, cara. Galo 3-0. O Galo vai passar. É possível. 3-0 lá, em Minas. E no Orlando Scarpelli 1-1. Pra dar uma folguinha. Eu nem tenho muito o que falar nesse jogo, que porra. Eu vi o Atlético Figueirense pelo Brasileiro. O jogo foi equilibrado, cara, por incrível que pareça, na Independência. Então eu vou botar Atlético Mineiro e Figueirense 6-0 Galo. Mentira. Porra, se for vai ser foda. Atlético Mineiro. Primeiro jogo vai ser 3-1 o Atlético Mineiro e o segundo jogo lá vai ser 1-1. Porra, tá bem parecido os nossos. A gente tá vendo futebol, né? Vamos ver, né? Agora, esse próximo jogo vai ser interessante. Porra, e vou te falar que eu não tô otimista não, cara. Não. Vamos lá, Fluminense e Papão Paysandu. E aí? Fluminense, primeiro jogo, 1-0 aqui no Maracanã. E lá, 2-1 Paysandu. Fluminense passa, mas... Critério de gols. Exatamente. Aproveitar que me falaram que os tricolores estão felizes com esse confronto. Por quê? Que vão entrar no Mangueirão. Eu vou botar na edição uns aplausos pra você. Não vou não. Eu acompanho o teu resultado 1-0 no Maraca. Gol aos 42 do segundo tempo. Aquele cruzamento Ronaldinho. É um gol contra mesmo. Não, eu tô muito pessimista pra esse jogo, cara. Porque é um jogo, desses times todos que a gente tá vendo aí, acho que o que vai entrar com mais garra é o Paysandu. Eles podem, vai ser, sabe aquele time que vai jogar com sangue, cara. Eu acho que o Fluminense é um dos favoritos à Copa do Brasil, mas eu acho que esse tipo de jogo é aquele jogo de afirmação. Por exemplo, se o Fluminense passar do Paysandu, ganha uma moral imensa. Até porque, pra mim, o Fluminense não vai brigar por título brasileiro. Sim. Na minha concepção. E eu acho que a Copa do Brasil é bem possível pro Fluminense, cara. Então, o Fluminense, cara,
Se você me perguntasse no começo do ano o que eu espero do Fluminense, é que ele não caia. Não, tá no lucro total, né, mano? Exatamente, cara. O torcedor do Fluminense que tá ficando chateado aí, por exemplo, por perder pro Avaí hoje, tem que lembrar que esse time mudou todo. Totalmente. Mudou a gestão inteira. Exato. Vamos com calma. Tá? Cara, os resultados estão excelentes. Porra, totalmente, mano. O torcedor do Fluminense não esperava isso. O Fluminense conseguiu uma Libertadores esse ano. É uma parada, sabe? É um título, cara. É um título. É um título. Tendo em vista a expectativa do começo do ano, porra, cara, sensacional. E bem possível, mano. E Sim. talvez até pela Copa do Brasil, cara. Eu acho que o Fluminense se passando do Paysandu, não tem como saber quem vai pegar na próxima fase, né? Que vai ter o sorteio. Mas, dependendo, eu acho que tem condições de crescer na competição, sim, cara. E o bom da Copa do Brasil é que ela não permite aquela síndrome da pós-Libertadores. Porque a Copa do Brasil termina praticamente ao mesmo tempo que o Brasileiro. Então, se o Fluminense perder na final da Copa do Brasil, por exemplo, algo que é plenamente possível, ele não vai ter aquela depressão, sabe? Aquela depressão pós-final. Então dá pra manter aí pelo menos metade do foco na Copa do Brasil. Dá, com certeza. O calendário da Copa do Brasil tem fases que são muito espaçadas. Às vezes tu joga um mês, vai jogar só no final do outro mês, cara. Isso é ruim, cara. Eu, na minha concepção, acho isso ruim. Eu me lembro do Botafogo e Flamengo, aí em 2013, né? Foi 2013, que o Botafogo perdeu, empatou o primeiro jogo em 1-1, tava numa fase espetacular. Ah, sim. Aí depois foi jogar com o Flamengo, um mês depois, tomou de 4-0. O Vasco também, né? Com o mesmo Flamengo. Também. Vasco Final da Copa do bem Brasil. pra caramba naquela final. Vinha muito bem o Vasco. Aí foi o Flamengo foi lá e... Teve a Copa, né? Foi a Copa? Foi. Aí depois da Copa, o Flamengo... O Vasco tirou o Fluminense na semifinal. Gol do Valdirã. Nossa, meu Deus. Obinagem, né, cara? Obina acabou com o VAR. Obina e Luizão, velho. Léo Moura também, não foi o cara que fez o gol? O primeiro jogo foi 2-0 pro Flamengo, gol do Obina e outro do Luizão. Aí o segundo jogo foi 1-0 pro Flamengo, gol do Juan. Ah, foi do Juan, Eu lembrava que era um lateral. O Juan, não gosto dele. Meu Deus. Fluminense Paysandu no Maraca, 1-0. Lá no... Qual é o nome? O Mangueirão. Tu não pode esquecer esse nome, mano. Vocês gostam muito. 2-2. Tendo um detalhe. O Fluminense abre 2-0 e deixa empatar. Vai ter gol do Iago Pikachu. Pô, sem dúvida, cara. Ou assistência, né? Aquela assistência barulha. O Pikachu é um monstro. Vai que ele evolui, né, cara? Se ele evoluir, aí complica. É o Coringa deles, velho. Porra. Internacional e Ituano, cara. O que você me diz? Cara, o Ituano não tá nem na Série D. Porra, se o Inter... É impossível o Internacional perder esse jogo. Se o Inter perder esse jogo, na moral, eu acredito que o Inter briga pra não cair, cara. Porque não é possível o Internacional perder pro Ituano. 3-0 o primeiro jogo, no Beira-Rio, e fora de casa os 2-1. Só pro Ituano fazer um gol de honra. O Ituano é o time do Rivaldo? Não, o Mojimirim. Não, Mojimirim. Mojimirim. Se fosse o Mojimirim, acho que o Mojimirim ganhava. Ituano é o time de ninguém, mano. Ah, é o de empresário, né? É o de ninguém, mano. Ituano foi campeão paulista ano passado, aí vendeu os caras... Juninho Paulista, né? O Juninho Paulista? É, o Juninho Paulista. É o time do Juninho Paulista. Nem na Série D, mano. Putz, aí é feio, né, cara? Pra mim, um dos grandes prazeres hoje de assistir programa de futebol, eu só vejo aquela porcaria daquele jogo aberto, cara, quando o Inter perde. A criatividade pra zoar a Renata Fã é realmente... Eu admiro, assim. O que o Denilson faria se o Ituano ganhasse o Internacional? Nossa senhora, cara. Acho que ele traria o Julinho Paulista. Bem provável. Porra, enfim... Lá no Beira-Rio, 2-0 Inter, e lá em Itu, 0-0. Isso? Acho que vai ser bem mais ou menos, cara. Porra, empatar com o Ituano.
Num confronto de mata-mata assim, dá pra ficar ligado, né? Desanimador, né? Desanimador demais, né? Mas também mais desanimador que essa fase do Inter agora. Imagina o torcedor colorado hoje. Amanhã, no caso, né? Que amanhã que vai receber as doações. E até agora... É porque a gente tá esquecendo de uma coisa também, né? Tem que ter a porcentagem da zebra, né? Até agora nada deu zebra, né? Então, lá nos confrontos, pra mim, a zebra que a gente citou até agora pode pintar ali no jogo do Fluminense. Eu acho que é a maior chance. Mas também, eu não sei, ali talvez no jogo ali do... É que é difícil, mano, falar, mas se eu fosse arriscaria também no jogo ali do Figueirense com o Atlético Mineiro, pode pintar uma zebra. Também. Não sei. Vamos lá, eu tenho uma zebra, mas ela está por vir. Próximo jogo, São Paulo e Ceará. São Paulo passa. Acho que São Paulo que nunca ganhou a Copa do Brasil, né? É o último título que falta, né? Pra ser campeão de tudo. São Paulo passa. O Ceará também tá na draga, né? Zona de rebaixamento da Série B. Time ali contratou o Bernardo, aquele cara do Vasco. Pra tu ver a situação da draga, que não tá fácil pra ninguém. Ceará em último da Série B. Então, São Paulo ganha 2-0 aqui. 2-0, 3-0. Vai ganhar bem. Aqui não, né? No Morumbi. E 3-1 lá. Alexander Pato vai fazer a festa. 3-1 lá, São Paulo? Eu vou começar dizendo uma frase. Respeite o vozão. O vozão é a minha zebra, cara. Eu acho que vai dar vozão, cara. Juro pra você. Esse jogo tem uma cara que vai dar merda, cara. Não, se fosse pra escolher assim, eu acho que o São Paulo tem mais chance de ganhar lá do que ganhar no Morumbi, cara. Tipo assim, a expectativa. Acho que essa tá com cara de um empate no Morumbi e o São Paulo ganhar lá. Só que eu vou botar o São Paulo ganhando no Morumbi porque eu quero ver o São Paulo nas quartas de final. Eu não quero ver o São Paulo em lugar nenhum. Eu não gosto de... Mas enfim. Pra mim, primeiro jogo é no Morumbi. Né? 1-1 no Morumbi. E lá na Arena Castelão, 2-0 Ceará, meu irmão. Que isso? Estou falando pra você. O Rogério Ceni vai frangar. Se despedir da Copa do Brasil assim, cara. Vai. Que isso? Do jeito que ele merece. Porra. Sacanagem. Não fala assim no mito. Porra. Não fala assim do camisa 10 revertido. Eu, se fosse Fluminense, cedi o Magno Alves, cara. Só pra jogar esse jogo aí. Mentira, pode ficar, velho. Não precisa voltar, não. Ficar de vez, né? Putz. Entre o Magno Alves e o, sei lá, botar o moleque da base aí, bota o moleque da base. O Magno Alves que fez grandes coisas nessa segunda passagem, né? Foi expulso contra o Palmeiras. Nossa, foi ridículo. E só, né? Só. E, cara, eu não entendo o que o Anderson pensa quando ele bota o Magno Alves. Tipo, vou mudar o jogo. Aí ele olha pro Magno Alves, vê aquele vozão. Ele ficou tanto tempo no Ceará, cara, que ele voltou um vozão, né? Aí olha pra ele... Magno Alves era ídolo do Fluminense quando tava lá na terceira divisão, mano. 99. Sim, respeito. Estamos em 2015. Cara, 99 eu tinha 7 anos, velho. Ele continua jogando, porra. Tem alguma coisa errada aí, mano. Mano, Fred e Magno Alves, o encontro de ídolos tricolores. Porra. Sacanagem. Mas aí, cara, o Anderson olha pra ele, aí olha pro Gerson, mano, camisa 10 da Roma agora. Aí pensa, acho que eu vou tirar o Gerson. Vou botar quem senhor ali. Vou botar quem sabe, né, mano? Vou botar quem sabe. Enfim, cara. Rola aquele clima entre os dois. Pra mim é isso aí, Ceará na cabeça. E agora o jogo bom, né? Palmeiras e Cruzeiro. O jogo da discórdia, né, cara? Pra provar quem é melhor, Lucha ou Marcelo Oliveira. Fizeram um troca-troca ali, né, cara? O Lucha ficou mais bolado. O Lucha também foi demitido do Flamengo. Foi lucro ali pro Cruzeiro total, né, cara? Mas também o Luxemburgo não fez um trabalho ruim no Flamengo, não, cara. Só que a torcida do Flamengo cobra muito, né, cara? Não, o Luxemburgo, cara, ele tem usado aquele artifício do vou botar minha meta pequena pra que se eu conseguir, eu não fiz mais do que... Exatamente. Eu acho isso muito errado, cara. Pelo naipe do Luxemburgo, é um dos maiores técnicos do futebol brasileiro, né, cara? Da história, né? Da história. Pô, o cara foi técnico de Real Madrid, cara.
Porra, cara, você pensar nisso hoje é inimaginável. Você pensar, por mais que o Tite esteja bem, você tu não cogita ele num grande clube da Europa, sabe? Real Madrid. O Filipão treinou o Chelsea, mas o Filipão, pô... Campeão do mundo. Campeão do mundo. Levou Portugal lá, semifinal da Copa. Aí, ó o renome. Aí foi treinar o Chelsea. Pô, do Luxemburgo, ele foi treinar o Real Madrid porque foi bicampeão brasileiro consecutivo, né, cara? Em clube. Nossa. Ganhou pelo Cruzeiro em 2003, Santos em 2004, foi pro Real Madrid depois, mano. Treinar Zidane, Ronaldo e companhia. Cara, é porque na época, pelo menos eu não tenho visto, então não vi nenhuma entrevista, assim, não lembro. Mas o espanhol dele ia ser pior do que o inglês do El Santana, cara. Ele tava um portunhol lá que ninguém entendia nada. Pô, a gente já não entende o que ele fala aqui, velho. Em português, pô, vai ter de portunhol. Professor. Porra, imagina espanhol, cara. Porra, mano, não dá, velho. Não, eu vi aí há pouco tempo, ele falando que um dos maiores arrependimentos dele no Real Madrid foi no jogo lá na Champions League, em 2005, contra a Juventus, quando o Real Madrid foi eliminado. Aí o jogo tava difícil, aí ele tirou Zidane e Ronaldo. Vai botar quem, né? Pelé e Garrincha no lugar. Aí ele botou Van Nistelrooy, eu não sei quem ele botou. Aí a Juventus veio pra cima e ganhou o jogo, né? Aí depois ele chegou pro Zidane, aí o Zidane pra ele: ô professor, ô professor, eles respeitam a gente. No momento que o senhor tirou eu e o Ronaldo, eles vieram pra cima e ganharam o jogo. Filhão, e aí isso custou o cargo dele no Real Madrid também, né, velho? Exatamente, cara. É aquela parada, né? O presidente do Real Madrid chegou, porra, Zidane e Luxemburgo estão brigando. Quem será que eu mando embora, né? Uma decisão difícil, né? Dificílimo. Porra. Quem tem mais nome no futebol? Mas enfim, e aí? Resultados? Eu acho que o Palmeiras passa. Acho que ganha na Arena. Palmeiras 2-0 Palmeiras. E no Mineirão 2-1 Cruzeiro. Palmeiras passa pelo gol fora. Mais detalhe. Palmeiras tem que parar de jogar só no contra-ataque. Acho que tem qualidade suficiente pra dominar mais a posse de bola. Sim. E crescer. Tá certo que perdeu agora o Gabriel, peça-chave, né? O resto da temporada. Só que eu acredito que o Palmeiras passe do Cruzeiro. A chave ali do Palmeiras, ele tem muita opção de ataque. Ele consegue fazer vários jogos, né, cara? Sim. Porque, porra, quantos atacantes? 7 atacantes, por aí? Tem Cristaldo, tem Leandro Pereira, aquele Lucas Barrios, Leandro. Só Leandro deve ter uns 3, né? Então, o Leandro do Palmeiras foi pro Santos. E o Leandro Banana? O Leandro Banana é titular. Eu sei. Não, se bem que ele não ia ser titular hoje, aí o Barrios se machucou. Eu acho isso errado também, porque ele tava jogando bem. Eu acho que o artilheiro do Palmeiras do campeonato é ele. Fez 6 gols. Aí no jogo contra o Atlético Paranaense o time não rendeu, aí já ia botar ele no banco nesse jogo aí pra estrear o Barrios, cara. Mas cara, é aquela máxima, né? Tu contrata um cara de mais nome. Você torce pro cara que tá dando certo dar errado. E também porque se dá certo, se o Barrios dá certo, aí já puxa aquela fase de novo, né? Porque, pô, Palmeiras perder em casa pro Atlético Paranaense, pra quem quer título, dá uma balançada, né, mano? E hoje, perdendo pro Cruzeiro, aí já tem que rever os conceitos, né, um pouco. Não, e vou ser bem sincero, cara. Eu não sei por que o Barrios tem essa fama toda. Não sei. Porque é um cara comum pra cacete, cara. Não, Diego botou uma pompa nele e falou que ele joga. Pô, contratamos o craque Paraguai. Essa porra, mano. Não. Mas pra nível de centroavante... ele não é um centroavante. Isso é o atacante mais de mobilidade. Mas pra nível de atacante do futebol brasileiro, eu acho que ele pode dar muito certo. Eu acho que ele é acima da média dos atacantes. Mas parece que contratou um craque, entendeu? Não é isso tudo. Não. Mas... eu acho... reserva do Paraguai, mano. Fez aquele gol contra a Argentina lá na primeira fase, né? Porque depois foi uma sapatada que a Argentina deu no Paraguai. Nossa. Lindo, foi lindo. Mas e aí, tu? Eu vou seguir essa linha aí, só vou mudar o resultado. 2-0 Palmeiras na Arena e 1-0 Cruzeiro no Mineirão. O primeiro resultado foi igual. Eu acho que não foge muito isso não. Acho que o Cruzeiro em 2 jogos não aguenta o Palmeiras.
O Palmeiras tem um elenco, né? Tem um time melhor. E o Cruzeiro não se encontra, né, cara? O Cruzeiro ainda não sabe que time que ele é. Se ele é o novo time do Luxemburgo ou se ele é a pescagem ali do Marcelo Oliveira, né? Tu também perdendo Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, perdendo os principais jogadores é difícil. O Marcelo Moreno, que ano passado meteu muito gol. É difícil, né, mano? Tu manter o mesmo nível. É difícil, mas eu acho que falta o Cruzeiro é mais uma consistência tática, porque é um time muito instável, cara. Muito. Até durante o jogo, o Cruzeiro não consegue manter um padrão, sabe? Aham. Esse é um problema. Mas vem evoluindo, cara, os jogos. O jogo contra o Sport, eu achei que o Cruzeiro não jogou bem, de certa forma, porque é difícil jogar contra o Sport lá. E hoje contra o Palmeiras também jogou bem, cara. Na minha visão, o time do Palmeiras é bem melhor. E o Cruzeiro conseguiu ganhar, ganhou de certa forma bem. Então, mas acho que dá Palmeiras. E agora chegou a hora, né? O clássico carioca. Muito tempo que não tem que a rivalidade Flamengo e Vasco não tá assim. Eu vou logo dizendo, pra mim vai ser os jogos mais feios das oitavas. Depois do Inter. Cara, fala o teu resultado primeiro. Vamos lá. Flamengo, não muda muito, né? Porque o mando é o mesmo, né? Vai ser tudo no Maracanã, embora, né, o senhor Eurico Miranda fala, eu não jogo mais no Maracanã. O caralho que não joga, vai jogar e não tem jeito, né, cara? Ele jogou hoje já. Porra, Eurico é um escroto. Mas eu tenho um entendimento em relação a isso. Mais completo. Primeiro jogo, 0x0. Segundo jogo, 1x0 Flamengo com gol impedido. A cara do jogo. Exato. Ó, eu vou botar um palpite. Esse jogo pra mim é o mais difícil de palpitar. Acho que o Flamengo é o favorito, óbvio. Sim. O time do Vasco é bem fraco. Lá a questão do Maracanã, o Eurico, na minha visão, ele tá tentando... O Flamengo não tá jogando bem no Maracanã. O Flamengo é a terceira melhor campanha do brasileiro fora de casa e a terceira pior dentro de casa, se eu não me engano. Até antes dessa rodada começar. E o Vasco já jogou hoje no Maracanã. Ele quer fazer do Maracanã, trazer o Maracanã pro Vasco. E o Vasco jogou todos os clássicos aí no ano, acho que só perdeu um contra o Flamengo naquele jogo lá que o Maracanã tava alagado, né? E eu vou botar o que o Flamengo passa, só que, não sei, cara. Eu não sei, é porque se o Cristóvão estiver até lá, eu não sei se o Flamengo passa. Essa é a questão. Porque, não sei, o Flamengo perdeu hoje. Sim. Não sei se o Cristóvão vai ficar, se vai sair. Nem o Celso Roth, né? Não, e nem o Celso Roth, então ainda tem muita coisa que pode mudar até o dia do jogo. Sim, com certeza. Mas hoje, em questões hoje, acho que o Flamengo ganha o primeiro jogo de 1x0 e o segundo jogo é 1x1. Não, e eu acho também o seguinte, a pior coisa que pode acontecer pro Vasco é passar de fase. Primeiro porque o Vasco, na minha opinião, não tem chance nenhuma de ganhar a Copa do Brasil. Não, sim. E segundo, toda vez que o Vasco ganha de um rival, que aconteceu no Campeonato Brasileiro, tanto do Flamengo lá no começo quanto do Fluminense recentemente, o torcedor e o clube, e principalmente o presidente do Vasco, acha que os problemas acabaram. Não, sim, mas também tem que olhar o outro ponto de vista, cara, que o Vasco, por exemplo, perdendo pro Flamengo, o Vascaíno vai ficar com a cabeça embaixo total, mano, sem chão. Como o flamenguista se perder pro Vasco, cara, muito mais. Vai ferir o orgulho rubro-negro totalmente, cara. Muito mais, eu acho até. Então, esse jogo envolve muita coisa, é muito além de tudo, cara. Então, esse jogo, pra mim, é o jogo dessa rodada da Copa do Brasil. Eu acho que é o jogo que quem perder vai ficar mais ferido, entendeu? Totalmente. Vai ser complicado. E tem uma coisa, né? O Guerreiro chegou. Meu bom. A diferença é o Guerreiro, mano. Que o Guerreiro... É o que desequilibra. Eu acho que... Porque o Guerreiro não jogou contra o... Não jogou nem clássico. Não, jogou não. O time do Vasco que perdeu pro Flamengo lá naquele jogo feio no campeonato... não, que ganhou do Flamengo. Naquele jogo feio ali do Campeonato Brasileiro. Foi o 1x0, gol do Riasco.
Esse jogo ali faltou atacante total, né, mano? Aquele jogo, meu Deus. E o Guerreiro é um fator diferencial, né, cara? O Flamengo aí, acho que só foi perder hoje, né, cara? O Guerreiro. Então... porque contra o Corinthians ele não jogou, né? Contra o Corinthians ele só assistiu. Então, eu acho que o Flamengo passa, só que muita coisa pode mudar até o dia desse jogo. Com certeza. Aí fechamos as oitavas de final. E agora, toda semana a gente vai procurar trazer uma parte aqui do programa que é um tanto quanto divertida ou sofrida. Dependendo do ponto de vista. Dependendo de que time você torça ou de que time você zoa. Que vamos hoje trazer um top 5 maiores vexames da Copa do Brasil, que não tem uma história tão longa assim, a maioria ainda tá na nossa memória, infelizmente ou felizmente, né? Dependendo do ponto de vista. Vamos lá, quem você traz primeiro? Primeiro, não podia faltar Flamengo e Santo André. Tantas alegrias, né, cara? Grande jogo esse início, né? Maracanã lotado, Flamengo com um time bom. Me lembro que nessa época eu tentava comparar o Felipe, ídolo do Vasco, que era camisa 10 do Flamengo, que ele jogava na ponta direita, né? O nego falava que Felipe relembrava tempos de Mané Garrincha. Nossa senhora, mano. Essa vitória do Santo André foi a resposta pra quem tentou falar isso, cara. Que, meu Deus. E era numa época que tanto o Flamengo quanto qualquer outro clube carioca não ia pra Libertadores fazia tempo. Era uma draga. Porra, o futebol carioca foi muito tempo sem ir pra Libertadores. Não, e essa derrota refletiu muito no ano do Flamengo, porque o Flamengo acabou o ano se livrando do rebaixamento lá nas últimas rodadas. Acho que na penúltima rodada ou na última rodada, que foi aquele jogo contra o Cruzeiro lá, que foi 6-2 pro Flamengo. Que vamos combinar. Estranho, né? Também. Vamos combinar. Aquele, né, cara, aquilo ali foi uma vergonha. Foi bem estranho. Eu não sei o que rolou, mas, né, beleza. Mas esse jogo aí, na memória, Flamengo e Santo André, foi um vexame, meu Deus. O nego fica falando aí do Fluminense, tapetão, não sei o que, mas aquele ano, cara, foi muito pior. Porque o Fluminense conseguiu aí se salvar pegando a lei, né? Agora o Flamengo eu não sei o que pegou não, né? O Fluminense é o AB, né, mano? Faz o seu trabalho. Caiu, aí ficou ali procurando a brecha e tal. É o forte da casa. Aí falou ali, Everton entrou aos 30 do segundo tempo lá, 32 do segundo tempo contra o Grêmio. Não pode. Exato. Aí ficou. E ainda prejudicando o Flamengo também, olha que beleza. Porque aí, com isso, né, começaram a pesquisar e acharam do Flamengo também. Exatamente. E ainda pôde falar que o Flamengo que armou tudo, então... há boatos. Então. Mas e aí, o seu? Eu vou pegar, né, um sofrimento pessoal recente. Fluminense e América de Natal. Sem dúvida. 3-0 lá. Fomos lá e brincamos com os cuspiram na cara dos caras. Brincamos com o menino Pimpão, digamos assim, né? Respeito com o Pimpão. Exato, ele mostrou isso, né? O que ele fez com o Fluminense foi sacanagem, mas também a gente tava falando da conspiração lá desse jogo do Flamengo. Nesse jogo do Fluminense existia muita salário atrasado, muita insatisfação dos jogadores. E foi muito estranho também. Eu não tiro... Eu acho que rolou alguma coisa também entre os jogadores ali de tirar um pouco o pé, cara. Cara, o Fluminense foi engolido pelo América de Natal do segundo tempo do jogo no Maracanã. Tomou 4 gols no segundo tempo. Tava 2-1. 2-1, Flusão. Agregando o placar. 5-1. 5-1 no Maracanã. Isso é inadmissível. Nem que os jogadores não jogassem mais, ficassem parados, não tem como, mano. Nem a seleção brasileira pra Alemanha. Não, tomou. Mas foi isso, né? Foi 5-0 em um tempo, né? Não, foi 4-0. A Alemanha? Foi 4-0. 5-0, mano? Não, o do Fluminense. Do Fluminense sim. Não, o Brasil continua sendo pior. Não tem como, né? No Brasil nada é pior, 7-1. Mas enfim, isso aí, 5-2, resultado...
Cara, vou te dizer que foi um negócio tão abrupto, tão estúpido, que eu nem senti tanta derrota de ficar humilhado, sabe? Eu fiquei meio, igual no jogo do Brasil, eu fiquei em choque, eu fiquei, porra... O que tá acontecendo nessa vida? É o Pimpão? É aquele, né? Vasco... fazer o quê, né, cara? Grande Pimpão, velho. Grande Pimpão. Faz beleza. falta nesse ataque do Botafogo, hein? É. Ursinho e Pimpão. Agora outro vexame. Vasco e Baraunas. Olha o Vascão aí de novo. Vexame por quê? Aquele era Zé Ramalho, Zé Romário, sei lá. Zé Ramalho é foda. O Zé Ramalho, tem que botar uma música do Zé Ramalho. Rei do Gado. Eu não sei, sei lá, eu sei que o cara tinha 39, 40 anos, barrigudo. Não, é o Zé Cachaça lá, não é o que tinha fama de cachaceiro? Ou não? Mano, o cara joga no Baraunas, mano. Então, geral tinha... E do outro lado tinha o Romário, mano. Pô. Tomado de 3-0 em casa. No ano anterior teve um vexame também do Vasco, São Januário, contra o 15 de novembro. Só que eu vou botar o Baraunas, porque... Baraunas, mano. Baraunas é nome de rodeio, né? Tipo... O 15 de novembro eu me lembro que chegou a final do Campeonato Gaúcho. Aí, então Baraunas só ficou conhecido aí por causa desse jogo contra o Vasco mesmo. Que passou, o carro atropelou o Vasco São Januário. Fica aí o nosso agradecimento, né? À instituição Baraunas. Exatamente, fez seu papel na história do futebol brasileiro. Exatamente, dever cumprido. Acho também que tem uma série de vexames na Copa do Brasil. É complicado, incrível, né? Ficar aqui, reservar um programa. A gente até pensou em fazer um top 5 só do Vasco. O Vasco, meu Deus. Caramba. Cada coisa que acontece na colina histórica da colina histórica. É o trem-bala. É o grande Vasco. Então não sabe pra onde que o trem-bala tá indo, né, cara? Não, mas, sinceramente, a gente tem que entrar... A gente tem que falar uma coisa. É muita vergonha jogadores do Vasco não honrarem a camisa do Vasco. O Vasco é gigante, mano. A camisa do Vasco tem muito peso pra estar numa situação dessas nos últimos tempos, né, mano? Então não merece o Vasco estar nisso. Não. Mas fazer o quê? E o próximo jogo, vamos falar agora, né? Nossos amigos palmeirenses também com certeza não lembram dessa derrota. Apesar de que tanto assim como o Vasco, o Palmeiras renderia o programa também, né? Excelente. O Palmeiras na Copa do Brasil, um dos maiores vencedores, acho que é o terceiro maior, e bateu a lista de vexame na Copa do Brasil, inclusive esse, né, cara? Vamos lá. Vitória e Palmeiras em São Paulo. Alain Delon, mano. Grande Alain Delon. 7-2, cara. 7, cara. Marcão no gol. Marcão tomou 7, cara. E com a direita aquela furada histórica que ele furou e falou, foda-se. É simplesmente isso que ele pensou, mano. Ele furou a bola e falou, Marcão, que é um dos maiores goleiros que eu vi. Da história, cara. Que isso. Porra. Não tem jeito, né, cara? Uma hora... Acontece nas melhores famílias. Família italiana é tradição, né? Família palestra. E é engraçado que se a gente for pegar o Palmeiras e Vasco, eles têm muitas coisas em comum, né, cara? São dois... Vamos esquecer esse ano. Vasco e Palmeiras de 2000 pra cá tiveram a mesma trajetória. Começaram o século com times fantásticos, né? Aí, a partir de 2003, se eu não me engano, passou por uma fase absurda. 2002 o Palmeiras caiu. Sim. 2002. Vamos começar de 2002, então. O Vasco é o Carioca de 2003, mas... O Vasco... É verdade, em 2000 foi o último ano que o Vasco ganhou o Brasileiro de 2000 e 2001. Mas, dali pra frente, depois que o Vasco perdeu o Carioca pro Flamengo, ali no gol do Pet. É o Pet. E o Palmeiras perdeu pro Vasco, aquela Mercosul, acabou. Não, a da Mercosul foi o Romário que meteu. Foi o Romário, meteu 3 gols. No segundo tempo, não foi? Tava 3-0 no primeiro tempo pro Palmeiras e o Vasco foi lá, virou o jogo pra 4-3. Uma virada histórica. Eu lembro muito bem desse jogo, cara. Porra, histórico esse jogo. É um dos jogos que eu mais lembro, assim, dessa época. Daí pra frente, mano, aí os dois times entrando numa crise. Aí, pra tu ver, mano, até a semelhança
que eles conseguiram, o Vasco foi campeão da Copa do Brasil em 2011, aí que tinha um time bom, o Vasco, e em 2012 o Palmeiras foi campeão, caiu, em 2013 o Vasco ficou com inveja, foi lá, caiu de novo. Eles têm uma trajetória muito semelhante, cara. Muito. A diferença é que o Palmeiras achou um rumo e o Vasco ainda não. O Palmeiras também foi agraciado com a grana, né, do presidente, que injetou bastante grana pra montar esse elenco. E também o cara que montou o elenco também, né, mano? Não, mas o cara sabe. O Palmeiras de hoje é devido ao seu planejamento, principalmente com o estádio, né? Exatamente. Porra, hoje o Palmeiras já tem a fonte, acho que a renda do Palmeiras esse ano, no começo brasileiro, já foi maior do que do ano passado. Acho que no último jogo chegou ao valor que ele arrecadou ano passado inteiro. Olha só, mano. Porra, é um absurdo, né, cara? Muito dinheiro. Não, e o ingresso também é um absurdo, né? Mas aí, cara, entra aquela parada do sócio, né? Não, sim. O cara, isso meio que é muito mais vantagem ser sócio de um clube, do clube como o Palmeiras, do que em jogo esporádico, né? Pô, ele teve uma subida no ranking de sócios absurda, né? Absurdo. Acho que é o segundo hoje, só perde pro Inter, né? Acho que é. Porra, ele passou de 100 mil, cara. Passou. Porra, bizarro, né? Muito significante isso. E aí, qual é o último vexame? Chegou a tua hora. Fazer o quê, né? O último jogo que deu mais de 100 mil no Maracanã, tem esse detalhe. Foi o último? O último. O último jogo mais de 100 mil no Maracanã. Botafogo e Juventude. Eita. Aquele, né, que teve o maior público da história. Meu Deus do céu, cara. Botafogo perdeu o primeiro jogo 2-1. Veio pro Rio. Não, o Botafogo é que eliminou o Palmeiras na semifinal com o timaço. Veio pro Rio. Um gol. Só precisava de um gol. Esse gol não saiu, velho. Bola na trave pra caramba. Nem o Bebeto. Nem o Bebeto salvou. Bebeto, mano. Grande Bebeto. Cracaço. Meu Deus. E aí, 0-0. Botafogo perdeu a melhor oportunidade de ganhar a Copa do Brasil, né? Que em 2007 tinha oportunidade, né? Mas... ocorreu, garfados. Mas tudo bem. Esse jogo aí era pra ter ganho. O Botafogo era pra ir pra Libertadores no ano seguinte. E isso também influenciou muito no ano seguinte, cara. Dos times do Botafogo. Mas fazer o quê, né? É o vexame de 0-0, né? É, o vexame de 0-0, exatamente. E o torcedor alvinegro não esquece. Com isso a gente termina a edição dessa semana. Rafael, tem algum recado aí pra dar pro pessoal? O recado... Alguma pra seguirem, alguma coisa que você tenha? É seguir acompanhando esse novo projeto nosso. A gente vai fazer de tudo para dar muito certo. Em breve novidades. Pessoas novas. Exatamente. E é isso. Esperar grandes confrontos aí na Copa do Brasil, até que superem as nossas expectativas. E eu particularmente gosto muito de mata-mata. Eu também. Então... Jogos memoráveis, né? Exatamente. E é aí que faz a história. E eu tô muito confiante que vão ter bons jogos nessa fase de Copa do Brasil. Mas só pra concluir, quem você acha que vai ser campeão? Na bucha. Campeão da Copa do Brasil? Eu vou falar dois. Eu acho que o Palmeiras, se passar do Cruzeiro, eu acho que ele pode crescer na Copa do Brasil. Até porque o Marcelo Oliveira é frustrado com a Copa do Brasil. Acho que ele verdade. merece ganhar a Copa do Brasil. Acho que o Palmeiras também tem elenco. Se encorpar mais, acho que ele é um grande favorito. E aí, cara, eu vou botar... Pra mim foi gol do Conca. Cara, eu vou arriscar no Fluminense, porque eu acho que vai chegar um momento que o Fluminense vai ver que não vai conseguir algo maior no Brasileiro e talvez possa até conseguir algo na Copa do Brasil. Mas também tem o Grêmio correndo por fora, mano. Mas eu vou botar o Fluminense. Eu vou apostar em dois times. Um pouco desacreditado, mas eu acho que se passar desse confronto agora, vai firme na competição, até porque não tem muito a ganhar no Brasileiro, que é o Santos.
Eu acho que se o Santos passar do Corinthians, ele é um baita candidato. Porque ele não tem nada no Brasileiro. Não vai cair, não vai pra Libertadores. Vai ficar ali, sabe? E o Grêmio também. Eu acho que o Grêmio tendo um foco, jogando em casa forte, se ele fizer o resultado em casa, vai chegar na final. O Grêmio tem a defesa até que tá certa, né, cara? Tu vê, o ataque também tem muito bom jogador. Eu gosto muito desse Luan. Eu gosto do Juliano também. O Juliano também, pô. É um time arrumado, É um time arrumado, dá pra... Bom é um time goleiro. copeiro, né, mano? É. Mas vamos ver se a estigma que o Grêmio tá carregando nos últimos anos não prevalece, né? Porque o Grêmio sempre foi copeiro na história, só que precisa de um título o Grêmio, cara. O Grêmio é muito grande pra ficar tanto tempo assim, sem título de expressão. Falou, galera. Abraço, até semana que vem.